nome é Carlos Vieira. O nosso workshop vai ser sobre a importância do sistema de esgotamento sanitário, que é o SES de Baixio, que está sendo implantado aqui na entrada da cidade, e do manejo de água adequado. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Daí? Tá tranquilo? Caso tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, durante a apresentação, só levanta a mão, que aí eu dou a palavra e vocês falam, retiram dúvidas, aí a gente vai seguindo. Falar um pouquinho da Prima, como vocês já conhecem. A Prima foi fundada em 2005, é a Prima Empreendimentos Inovadores, e ela visa fortalecer o desenvolvimento de regiões com potencial turístico, como aqui em Baixio, construir polos imobiliários e hoteleiros com elevado padrão, proporcionando a participação cidadã com respeito às características históricas, geográficas, culturais das comunidades onde ela atua. Seja uma empresa especializada em incorporação de empreendimentos imobiliários e hoteleiros. Acho que você já conhece bem, aqui na região tem bastante empreendimento da Prima e ela preza sempre essa relação com a comunidade em todos os seus empreendimentos. Ambiente Sustentável, que somos nós, os parceiros da Prima, nós fomos fundados em 2008 e a Ambiente Sustentável ela tem como principal diferencial a presença de profissionais multidisciplinares com vasta experiência na área ambiental. Nós somos uma empresa de consultoria ambiental, começamos inicialmente com treinamentos ambientais como esse que a gente está fazendo hoje, mas depois a gente abriu o leque para diversos serviços na área de construção civil, na área da indústria e nosso carro-chefe, como eu falei, sempre foi treinamentos. É o nosso forte levar essa mensagem de educação ambiental, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável para todo mundo. O que é que a gente vai ver hoje aqui no nosso workshop? A gente vai ver educação ambiental, que é a base de tudo, manejo de água, sistema de esgotamento sanitário, saúde, cidadania e meio ambiente. Então, para começar, nada mais do que a gente falar de educação ambiental. De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, os processos pelo qual os indivíduos, no caso eu, Dayara, Dona Zezé, vocês e a coletividade, a gente como um todo, desenvolve habilidades, conhecimentos, competências, atitudes, principalmente voltadas para a conservação do meio ambiente, pensando no agora, mas também pensando nas gerações futuras. Não adianta a gente proteger só para a gente se a gente não pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. É verdade? Então, a educação ambiental é um componente essencial e permanente para a educação nacional, ou seja, é um direito de todos. Além da educação formal e básica que a gente tem na escola, a educação ambiental é extremamente essencial. Tudo que a gente vem, ou tudo que a gente tem, tudo que utilizamos, vem da natureza. Vocês concordam com isso? Concordam, né? Acho que é difícil pensar em alguma coisa que a gente tenha, que a gente usufrua, que não venha da natureza. E esse conceito está muito relacionado com os recursos naturais e os serviços ecossistêmicos. O que são os recursos naturais? A água, o solo, o ar, os minérios, tudo que a gente retira da natureza para beneficiar e transformar em uso para as atividades humanas, para a alimentação, a gente chama de recurso natural. E o serviço ecossistêmico é justamente esse serviço que a natureza provém, ou seja, a natureza está dando para a gente. Agora a gente tem que usar com consciência tudo que ela nos proporciona, porque se a gente não utilizar com consciência, isso um dia vai acabar. Atualmente, um planeta já não é mais o bastante para o ser humano utilizar. Hoje a humanidade consome 25% recursos a mais do que o planeta é capaz de repor. Isso é um dado da ONU e é um dado que a gente começa a se preocupar. Poxa, a Terra com tanto recurso natural e a gente ainda assim está consumindo exageradamente. Será que a gente vai precisar de uma outra Terra para suprir nossas necessidades? Porque a gente não começa a pensar em mudar as nossas posturas somente voltadas para a área de meio ambiente, para tentar preservar o que a gente tem de recurso natural, preservar esse serviço ecossistêmico para a gente, para as futuras gerações e para o próprio funcionamento da Terra, porque todas as nossas atividades, querendo ou não, ela impacta de uma certa forma a natureza. E a gente não quer deixar a Terra doente. Infelizmente, ela está ficando doente. Já está mostrando sinais
e a gente tem, por obrigação, de tratar dela. E aí surge esse conceito de sustentabilidade. A gente está ouvindo falar muito ultimamente de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que integração simultânea em curto e longo prazo dos aspectos sociais, econômicos e ambientais. Ou seja, é uma forma de vida na qual as pessoas, as empresas, os governos e demais instituições responsáveis por atender o futuro que lhe pertencem agora na atualidade, compartilhar equitativamente, ou seja, de forma igualitária, os recursos ecológicos dos quais depende a sobrevivência dos seres humanos e de outras espécies, a fim de garantir que todos os habitantes da atualidade e do futuro possam satisfazer as suas necessidades. Ou seja, é o mais ideal de se ter como visão, como modo de vida, é o modo sustentável. Porque se a gente tirar da natureza e não repor, a natureza não vai ter como devolver para a gente. E aí surge o conceito de desenvolvimento sustentável, que já é um modelo de desenvolvimento econômico. Se a gente tem a sustentabilidade como uma filosofia de vida, eu planto, eu pego meu lixo e jogo fora, eu molho minha planta, isso é sustentável, porque eu estou tirando dela e estou repondo, estou dando condições da terra ela repor as características naturais dela. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente já traz para o lado da economia. É um modelo de desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras terem suas próprias necessidades. Dá um exemplo aqui. Se a gente vai construir uma casa, como é que eu posso construir essa casa de forma sustentável? Todos os materiais que eu utilizar nessa casa, eu vou comprar de uma empresa que eu sei que ela é sustentável, que ela atende todas as normas legais, que ela não vai extrair uma madeira de uma origem ilícita de desmatamento, ou seja, eu estou sendo sustentável, porque eu estou prezando que aquela construção ela vai causar o mínimo de dano possível. E isso a gente tem que pensar para tudo na vida, seja na empresa, seja na nossa casa. O resíduo que a gente gera, a gente tem que descartar, separar, jogar fora adequadamente para não impactar em outro lugar. Então são pensamentos de sustentabilidade também que são voltados para o desenvolvimento sustentável. Quer falar alguma coisa, Lari? Não, pode seguir. Está todo mundo aí com alguma dúvida? Está entendendo direitinho? Se quiser falar, pontuar, fazer alguma observação do cotidiano também pode, viu? Não precisa ficar quietinho, não. A educação ambiental, pessoal, ela só ocorre dessa troca. Lembra que eu falei que é o meio pelo qual o indivíduo e a coletividade, a gente vai construir esse conhecimento aqui hoje juntos. Cada workshop que a gente faz nunca é igual, porque cada um traz a sua experiência, traz a sua vivência do cotidiano, traz uma informação nova. Então a gente vai construir um conhecimento acerca de várias informações sobre o meio ambiente. E assim como eu vou aprender, vocês também vão aprender. Quais são os nossos principais problemas ambientais? Alguém quer citar algum aí, um problema ambiental que vem na cabeça? Queimadas. Alguém mais? Plástico. Como? Lixo, plástico, né? A quantidade de plástico que a gente tem. Alguém mais? Desmatamento. Então a gente tem uma noção que as nossas atividades elas geram impacto, geram problemas ambientais. E aí, esse problema ambiental, de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, a gente dá dois nomes. Ou chama de poluição, ou chama de degradação. A degradação da qualidade ambiental é qualquer alteração adversa nas características do meio ambiente. Eu mexi aqui, eu estou alterando. Isso é uma degradação, porque eu estou mexendo nas características originais. Agora, a poluição é uma degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Ou seja, se eu mexer nessa terra aqui, eu estou degradando. Isso pode ou não ser uma poluição. Se ela não está afetando a saúde, a segurança e o bem-estar da população, se ela está criando condições adversas às atividades sociais e econômicas, ou seja, ela aqui não está poluindo.
afetem desfavoravelmente a biota. Eu mexendo nessa terra aqui, eu estou atrapalhando a qualidade de vida dos animais que estão aqui. Se tiver, é poluição. Se não tiver, é só uma degradação. E para a degradação a gente tem técnicas que a gente pode desenvolver para não impactar o meio ambiente. Então, afetem também as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou lancem matéria, energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Ou seja, a poluição ela é um sentido, ela tem um conceito muito mais amplo e está diretamente relacionada com o impacto negativo que a nossa atividade é gerada ou gera na natureza. Vocês entenderam a diferença? De degradação, mexi, mas não teve um problema. Poluição, mexi naquela área e gerou um problema. Tipos de poluição, como vocês falaram: atmosférica, hídrica, luminosa, visual, do solo, sonora, térmica, radioativa. Ou seja, a gente tem diversos tipos de poluição que afetam diretamente a Terra e isso decorre das atividades que a gente realiza. O que é que a gente quer? Não quer poluir. Aspecto e impacto ambiental. Já que a gente não quer poluir, o que é que a gente pode fazer? Analisar tudo que a gente faz antes de gerar aquele probleminha que a gente não quer que aconteça. Então, frente a isso, a gente tem alguns conceitos que são chamados de aspectos e impacto ambiental. O aspecto ambiental é um elemento de atividades, produtos, serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente e assim gerar impactos ambientais, sendo eles negativos ou positivos. Ou seja, o aspecto ambiental é qualquer atividade que eu desempenhe que pode gerar um impacto. O impacto ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Já que a gente falou que aspecto ambiental é toda atividade que pode gerar um impacto, agora a gente vai entender um pouquinho o que é esse impacto ambiental. Segundo Water, que é um pesquisador, o impacto ambiental é qualquer mudança de parâmetro ambiental num determinado período e numa determinada área que resulta de uma dada atividade comparada à situação que ocorreria se aquela atividade não tivesse sido acontecida, se ela não acontecesse. Ou seja, o impacto ambiental é qualquer atividade que, se a gente comparar como era o antes e o depois, será que gerou impacto da modificação daquela área? Para esse autor, esse é o conceito. Mudou a área, ela está diferente, é um impacto. Segundo Fonseca, que é um pesquisador brasileiro, o impacto ambiental é qualquer modificação ambiental que independe da sua importância. Ou seja, modifiquei aquela área ali, sendo resultado positivo ou negativo, é um impacto. Segundo a legislação do Chile, impacto ambiental é a alteração do meio ambiente provocada direta ou indiretamente por um projeto ou por uma atividade em determinadas áreas. Vocês estão percebendo que as atividades que a gente faz geram impactos. Esses impactos precisam de um desenvolvimento e um tratamento para que isso seja corrigido. Mas eles podem ser positivos ou negativos, como o conceito anterior fala. Já na legislação de Angola, é qualquer mudança do meio ambiente para melhor ou para pior, especialmente com efeitos no ar, na água, no solo e no subsolo, na biodiversidade, na saúde das pessoas e no patrimônio cultural resultante direta e indiretamente de atividades humanas. Essa legislação do Chile é a que eu mais gosto, porque ela é bem ampla. Ela diz que impacto ambiental é qualquer alteração na água, no solo, na superfície, no ar, na saúde. Então ela é bem ampla e diz exatamente o que é que pode acontecer. Mas a gente tem que ter em mente que impacto nem sempre é uma coisa negativa. Quando a gente fala impacto ambiental, sempre pensa no pior.
segundo Sanches, é a alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos sociais provocados pela ação humana. O impacto ambiental é claramente o resultado de uma ação humana que é a sua causa. Ou seja, o ser humano mexer em qualquer lugar já gerou impacto. Pisei aqui, eu estou gerando impacto. Então você percebe que dentro do meio científico tem várias definições, inclusive mundo afora, como eu trouxe em Angola, no Chile, nos Estados Unidos, sobre o que é impacto ambiental. E aí, frente ao que eu tinha falado, o impacto ambiental relacionado ao aspecto é: você tem uma atividade, que ela pode ser uma indústria, uma casa, uma ET, como está sendo construída aqui. Essa atividade ela vai ter diversos aspectos ambientais, que são as atividades desenvolvidas para que aquela atividade inicial ela ocorra. E essas atividades sendo desenvolvidas, elas podem ou não gerar impactos ambientais. E esses impactos podem ser positivos ou podem ser negativos. Aqui tem um exemplo. Uma indústria que faz um produto qualquer. Aí, se ela não reciclar e não reutilizar os materiais utilizados para atender a produção, a função daquele produto, ela vai gerar um impacto porque ela está degradando um recurso natural. Ela degradando esse recurso natural, o impacto é negativo ou é positivo? O que é que vocês acham? Negativo, né? Agora, um outro exemplo aqui. A construção do sistema de esgotamento sanitário. Um exemplo como o da nossa SES aqui de Baixinhos. Para a construção desse empreendimento, o que a gente vai precisar? Canteiro de obra. No canteiro de obra a gente consome água, não é isso? Para fazer massa, para o pessoal beber, para o banheiro do pessoal da obra. Então, esse é o aspecto ambiental. É a atividade que está sendo realizada para aquele empreendimento acontecer, que pode ou não gerar um impacto. Qual é o impacto que pode ser causado? Redução desse recurso natural, ou seja, a diminuição da oferta de água. Ou seja, se a obra de Baixio estivesse pegando água do rio para trazer para um empreendimento, ela ia estar causando impacto, não é isso? Se ela estiver pegando água da Embasa para colocar na obra, ela está causando impacto? Não, porque essa água ela tem todo um processo, então a Embasa já tem sua certificação, a Embasa já tem toda uma canalização de um sistema de água de tratamento, ou seja, o impacto ambiental que ele está causando aqui não vai ser negativo, porque ele está utilizando a água, essa água vem de uma fonte que é a Embasa, e essa água vai fazer as atividades da obra. Como tem sistema de esgotamento sanitário, o que for gerado vai ser captado e levado para uma estação de tratamento, então isso não vai gerar um impacto negativo. Vocês concordam? Aqui outro aspecto ambiental. A gente vai construir o SES e aí vai ter contratação de funcionários para o canteiro. Então isso é um aspecto. Qual é o impacto que pode gerar? Geração de emprego e renda na comunidade. Vocês acham que isso é um impacto negativo ou positivo? Positivo. Ou seja, nem toda atividade ou todos os impactos que são gerados com o empreendimento ele é negativo. E se tiver um impacto negativo, a empresa ela tem por obrigação de sanar todos esses impactos e vocês vão ver ao longo da apresentação como é que isso é feito. A descarga de efluentes, ou seja, lá no canteiro de obras tem, todo mundo precisa fazer suas necessidades, tem um banheiro, a gente até visitou o banheiro, ou seja, como não tem sistema de esgotamento ainda, o que é que a Prima faz? Contrata uma empresa de limpar a fossa, pega esse material e capta. Captando ele, ela vai chegar na estação de tratamento mais próxima e vai liberar esse material. Para que isso aqui não aconteça, a contaminação da água. Porque o lançamento de efluentes na água, seja eles industriais ou domésticos, esgoto doméstico, ele gera contaminação da água se for em grandes quantidades. Da mesma forma que pode gerar no solo se for lançado
ao longo do tempo. Canalização da rede de esgoto, ou seja, com a construção do empreendimento, sistema de esgotamento sanitário, a gente vai ter a canalização da rede de esgoto. Ou seja, o que é que pode acontecer? Diminuição de doenças parasitárias. Por quê? Quando o esgoto é lançado de qualquer forma, seja no solo ou na água, e o ser humano tem contato, o índice de doenças parasitárias, de amebíase, parasitoses, elas tendem a aumentar. Eu sou de Santo Amaro e infelizmente a minha avó ela faleceu porque ela lavava roupa no rio. E há 30, 40 anos atrás em Santo Amaro não tinha sistema de esgotamento sanitário, ou seja, todo o esgoto da cidade era lançado nos rios. E aí, a atividade de pesca parou de ocorrer, porque não gera um aumento da quantidade de poluentes, porque os nossos dejetos, em grandes quantidades, em um corpo hídrico, geram a poluição. E aí matou os peixes, a primeira coisa que parou em Santo Amaro era a atividade pesqueira. Santo Amaro era uma das cidades do Recôncavo Baiano que tinha pesca altíssima. E fora a história, né, que tinha a empresa também, uma fábrica, Sim. que deixou os resíduos lá, E aí o pessoal que, além da pesca, utilizava o rio para outras atividades, como lazer, como a parte de turismo, que via muita gente de fora navegar naquelas áreas ali, e utilizava para ter suas atividades como lavar roupa. E minha avó lavava roupa de ganho, como fala antigamente, que é lavar roupa. Ela ia nas casas, pegava roupa e lavava. Ela lavava na beira do rio. Numa dessas, ela contraiu uma parasitose que teve barriga d'água. Infelizmente, ela faleceu muito nova até, não cheguei a conhecer. Minha mãe sempre conta isso com muita tristeza, porque se tivesse algum tipo de tratamento e o esgoto não fosse lançado naquele rio, talvez minha avó tivesse aí até hoje, não tivesse tido barriga d'água e não falecesse. Então, a implantação de um sistema de tratamento que canaliza a rede de esgoto, ela diminui diretamente o índice de doenças parasitárias, doenças relacionadas à falta de saneamento. Vocês estão entendendo que a noção de aspecto, de impacto, é importante para vocês, comunidade, terem, até para conversar e para, se tiver alguma situação de dúvida, cobrar também da prima, porque o papel da comunidade é esse. A educação ambiental é para formar os cidadãos de forma consciente para que eles entendam tudo o que está acontecendo à sua volta, na sua comunidade, para entender, para cobrar, para fiscalizar e também para atuar de forma participativa. Não adianta só a empresa fazer a parte dela se a comunidade não fizer. E também não é só cobrar. Tem que ser as duas coisas. A empresa tem que fazer a parte dela, cobrar, fiscalizar, atender todas as suas licenças e condicionantes. E a comunidade também tem que cobrar, fiscalizar, analisar e fazer a parte dela para que todo o sistema ele ocorra de uma forma tranquila e que não impacte ninguém. Vocês estão me entendendo? Está com alguma dúvida? Estou falando muito rápido? Mudanças climáticas. Esse é um dos nossos principais impactos ambientais que a gente tem na atualidade. E por que será que a mudança climática é um impacto a nível mundial e que a gente está trazendo aqui? O que é que tem a ver com tudo isso nesse tema de esgotamento sanitário? Ou seja, para se construir um empreendimento desse, você precisa de diversas atividades que utilizam combustíveis fósseis, que são atividades que são materiais decorrentes do petróleo, gás, gasolina, diesel, etanol. O uso de combustíveis fósseis suprem a maior demanda energética por energia elétrica e insumos para os transportes das empresas, ou seja, todas as atividades que vai usar maquinário utiliza combustíveis fósseis. O que a prima pode fazer para diminuir esse impacto? Utilizar equipamentos, máquinas que consumam menos ou que usem o máximo possível de combustíveis fósseis que sejam menos degradantes. Infelizmente, a gente não consegue fazer as atividades hoje sem utilizar gás, sem utilizar gasolina, sem utilizar o diesel, sem utilizar etanol, porque tudo a gente depende principalmente de carro. Geradores funcionam à base de diesel, já se você não tiver uma estação de energia elétrica para fornecer. Então, para não gerar um impacto que aumente ainda mais a emissão de gases, é como eu falei, a gente tenta
sempre substituir a fonte menos poluente. Vocês estão entendendo? O uso de combustíveis fósseis está diretamente relacionado ao lançamento do dióxido de carbono, que é o CO2, para a atmosfera. Vocês estão reparando que atualmente os dias estão sendo mais quentes? O pessoal que é mais antigo tem a noção que era quente, mas eu acredito que hoje em dia está muito mais quente. Não está não? Não é só porque a gente está na praia. Ou seja, a Terra ela está ficando mais quente e isso decorre das nossas atividades. A principal causa desse aquecimento global é o efeito estufa. E o que seria esse efeito estufa? Efeito estufa nada mais é do que o acúmulo de gases que se formam na atmosfera aqui, ó. Na nossa atmosfera tem uma série de gases, principalmente o CO2, e ele é extremamente benéfico, porque foi o CO2 que propiciou a vida na Terra, porque ele vem aqui, ó. A radiação solar, antes da formação da nossa camada aqui atmosférica com o CO2, o Sol passava direto, ou seja, a Terra era o tempo todo super aquecida, com as primeiras plantas que foram surgindo na Terra e que foram, a partir da sua respiração, captando, liberando oxigênio, os primeiros micro-organismos que liberavam CO2, pôde se formar essa camada aqui na troposfera, que acumulou-se CO2 e aí permitiu que esse raio aqui do Sol ele fosse filtrado, ou seja, esse filtro ele diminuía a intensidade do raio do Sol na Terra, ou seja, havia menos calor, então todos os seres vivos podiam se desenvolver de uma forma melhor. E aí a gente tem a vida como ela acontece hoje. Mas o que a gente vem fazendo e é liberando muito CO2 para essa camada atmosférica é que o CO2 em grandes quantidades aqui, da mesma forma que ele deixa passar, digamos assim, metade dos raios solares, na hora que esse raio chega na Terra, a Terra absorve uma parte deles e quando ela vai mandar o resto para fora, porque todos os corpos emitem calor. Você quando está correndo, você sente seu corpo mais quente. A Terra é da mesma forma. Quando esse calor chega aqui, a Terra absorve uma parte e aquece o planeta e manda de volta essa camada de CO2 que ficou maior por conta do desmatamento, como o colega ali falou, das queimadas, da liberação de CFCs, que são gases clorofluorcarbonetos, são gases altamente poluentes, da emissão do carbono a partir dos automóveis, dos equipamentos elétricos que usam esses gases. Essa camada ela fica mais grossa e impede que esse raio ele saia da Terra. E aí esse raio, como não consegue sair da Terra, ele bate lá e volta. E aí você cria esse efeito de estufa, porque o raio vem, bate na Terra, a Terra manda de volta, ele volta para a Terra volta de volta, e aí fica. E aí você sente a sensação térmica maior, porque realmente a Terra está mais quente. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Plantar mais, porque aí as plantas elas absorvem esse CO2. E é por isso que a gente pede e incentiva tanto o plantio de espécies, plantio de muda, o não desmatamento, para que a gente consiga controlar esse aquecimento e melhore a qualidade de vida dos animais, mas também a nossa. Lembra que a gente depende da natureza para tudo. Quer falar alguma coisa, Laura? Os maiores emissores de CO2. Há 10 anos atrás, os Estados Unidos estava na frente, mas hoje é a China aqui. Ó. Ela está bem à frente, com mais da metade das emissões, assim, por mais de megatoneladas de carbono. A China emite por ano 11.256 megatoneladas de CO2
para a atmosfera. Então, é um dado que a gente tem que começar a tomar cuidado, porque eles lá estão poluindo e a gente aqui também está sentindo. E o Brasil, por conta das suas matas, é um dos países que menos emite e mais absorve. Vocês podem ver que nem aqui, na lista de maiores emissores, a gente está. E isso graças à nossa Mata Atlântica e a nossa Mata Amazônica, ou Floresta Amazônica, principalmente, porque parte da nossa Mata Atlântica já foi desmatada para a gente se estabelecer. Mas já que não tem essa faixa de Mata Atlântica, bora preservar a Floresta Amazônica, porque ela capta, ela filtra o solo, filtra a água que chega no solo e ainda evita que a terra fique super aquecida. Recentemente a gente está sentindo também mais calor porque está tendo muita queimada. Vocês estão vendo muito no jornal que está tendo queimada, tendo desmatamento, e aí isso impacta diretamente aqui na sensação térmica que a gente tem, infelizmente. Saneamento básico e ambiental. Gestão das águas e dos efluentes. Agora a gente vai trazer para o nosso tema que a gente já estava iniciando aqui. O esgoto vai ser tratado e, por lei, ele só pode ser lançado se ele tiver na faixa de potabilidade e os teores que devem ser lançados para não poluir o rio. Se a empresa faz isso, se a Embasa faz isso, vai poluir, vai impactar a vida de vocês? Não vai, né? Exatamente. Aliado a isso, em todo o projeto da ET, foi elaborado um monitoramento à parte. A ET vai operar, vai coletar o esgoto, vai tratar e vai lançar. A Embasa tem que ter um monitoramento dela próprio para garantir que qualquer pessoa que quiser chegar lá na ET e perguntar, porque é um direito seu, olha, eu queria ver como é que está saindo o efluente que está indo para o rio ali. É um direito seu perguntar. E a Embasa, ela tem esse direito de lhe mostrar esses dados. E aí ela vai chegar e vai lhe mostrar os dados. Ó, está saindo com esse teor, esse e esse, de acordo com os padrões que a Anvisa e o Ministério da Saúde pede. Ou seja, está saindo com o teor que não está poluindo. É um direito seu fiscalizar, perguntar e tirar essa dúvida, como uma obrigação da Embasa fazer com que tudo isso aconteça. E além disso, vai ter um outro monitoramento que vai ser elaborado com a captação da água antes, durante e depois, para garantir que a água que está saindo não está sendo poluída, e se tiver uma poluição pode ser que seja de outras fontes. E aí o que é muito importante é que depois que o empreendimento, que a ET estiver funcionando, a comunidade ela não pode lançar esgoto no rio, porque senão isso vai impactar o rio, não é verdade? Então, o papel da comunidade também, além de fiscalizar, é fazer com que tudo ocorra da melhor forma possível. Se você já tem a rede e você pode lançar da sua casa, não faz sentido você lançar no solo, porque o acúmulo de efluentes no solo que vai ser percolado vai infiltrar no solo e ao longo do tempo isso deixa o solo poluído, e esse solo poluído ele vai impactar em todos os corpos hídricos que ocorrem naquela região e que vai direto para o rio, que é um problema que acontece com fossa séptica. A fossa séptica ela tem que ser projetada para uma casa, e aí você tem a quantidade de pessoas, você tem que analisar o tamanho da fossa, tipo de tratamento, o tipo de solo para fazer infiltração. E muitas pessoas fazem fossa de qualquer jeito, acham que é fazer o buraco e jogar o efluente lá. Isso é um aspecto. Eu construí a minha fossa. Se a fossa não atende os critérios que devem ser atendidos, ela vai gerar o quê? Um impacto. Esse impacto pode ser o quê? Positivo ou negativo. Se não for feito da maneira correta, a fossa gera um impacto negativo. Se for feita da maneira certa, um impacto positivo. Ciclo da água. A água é o elemento natural para a vida. Todo mundo precisa dela. Nosso corpo é formado por 70% de água. Então, a gente não consegue viver sem água. Então, para a água na Terra existir de forma plena, ocorre um ciclo biogeoquímico chamado ciclo da água, que eu vou começar pela etapa das nuvens aqui. Ó. A nuvem que você tem aqui, ela se condensa
fica mais pesada, e aí acontece a chuva, ou também chamada de precipitação. A chuva que cai, ela infiltra no solo uma parte, a outra escorre, vai para os rios, para os lagos, e em calor da terra natural, essa água ela é evaporada, e aí ela volta para as nuvens. Da mesma forma que as plantas absorvem do solo e liberam na sua respiração e na transpiração dela, ou seja, a água ela sempre está em ciclo. E esse ciclo a gente tem que manter, porque senão acaba a vida na Terra. A gente sabe que 97% de toda a água que tem na Terra, ela é salgada. Então a gente não consegue utilizar essa água para consumo. Existem técnicas para fazer a dessalinização dessa água, só que são caríssimas, são inviáveis. E 2% dessa água doce, que é o que a gente usa para beber, para tomar banho, para fazer tudo, é o que sobra na terra e é o que a gente tem que preservar. E é por isso que a gente sempre fala, a água está acabando, mas não é a água salgada. Quando a gente fala água, é água doce, a água potável, a água que a gente utiliza para todas as nossas atividades. E ainda a gente tem essa situação aqui, ó, que desses 2%, 69% está gelado, está nas geleiras, está empedrado, a gente não consegue também utilizar. Então a gente só tem 31% desses 2% que está na água doce na forma líquida. E 96% desses 31% está embaixo da terra. E que é por isso que é importante o não lançamento de efluentes de esgoto, seja de fossa, seja das indústrias, no solo. Porque, querendo ou não, isso impacta diretamente na qualidade da água que vai ser captada em outro local, lá na frente, para nosso consumo, para nosso abastecimento. Os usos da água que a gente tem aqui no Brasil. A maioria vai para irrigação, para fornecer os nossos alimentos. Abastecimento animal, abastecimento rural, 2%. Termoelétricas, a eletricidade que a gente vê. O Brasil é muito dependente da água para gerar energia elétrica. Infelizmente, a gente está com uma crise hídrica. E aí está tendo apagão, está tendo queda de energia em muitos locais. A gente vai ter que voltar a fazer o horário de verão, porque a energia ela é gerada através das hidrelétricas. E essa hidrelétrica, para gerar energia elétrica, ela usa as barragens de água. Então, vamos tentar preservar esse bem que a gente tem da melhor forma possível. E para fazer isso, a gente precisa de um termo chamado gestão das águas, que está lá na política nacional, que é o gerenciamento dos recursos hídricos ou administração dos recursos hídricos. Ou seja, que nada mais é do que você planejar as atividades, desenvolver, distribuir e administrar o uso correto dos recursos hídricos. Todo mundo acha que quem tem tanque em casa já se planeja, já pensa nisso. Poxa, essa água que eu vou usar para determinado fim, essa eu vou usar para esse. E aí quem tem um tanque sabe, porque se gastar demais água do tanque, pode ser que no dia que não tenha água, fique sem. Isso que você já faz em casa também é gestão das águas. Só que isso tem que acontecer a nível nacional. E aí o governo federal atua nisso e o governo estadual principalmente. Então, no mundo ideal, o planejamento da gestão dos recursos hídricos leva em conta todas as necessidades simultâneas de água e procura distribuí-la de maneira igualitária, visando satisfazer seus usos e suas necessidades. E quais são os problemas atuais que a gente tem decorrente do uso da água? Os principais problemas associados à utilização da água são poluição da água. A gente lança muito dejeto, muito material, plástico, sólido, líquido na água, e isso gera poluição. Eutrofização da água. Esse aqui que é um dos principais problemas relacionados com poluição da água e é o que a gente não quer que aconteça aqui em Baixio. O que é essa eutrofização? É um termo técnico que a gente usa. Nada mais é do que a poluição da água
decorrente do lançamento de esgoto no rio sem tratamento. Se o esgoto ele não é tratado, ele polui. Se o esgoto é tratado, ele não gera essa poluição. A gente tem um exemplo aqui conhecido na Bahia, que é o dique do Tororó. Todo mundo acha lindo aquela água verde, né? Mas aquilo ali é uma poluição. Aquilo ali são algas que se multiplicaram tanto por conta do lançamento de esgoto naquela área. E aí, essas algas aqui, elas dão esse aspecto verde. Alguém já ouviu falar de maré vermelha? A gente não quer que aconteça isso aqui. E como eu falei, em um ambiente equilibrado, em um corpo de água equilibrado, você tem os animais, você tem o oxigênio na água, você tem as algas, que normalmente elas estão ali em uma quantidade limitada, que é para favorecer o estabelecimento normal daquele corpo hídrico, e você tem as quantidades também normais de nitrogênio e de fósforo que essas algas se alimentam. Só que em um ambiente onde você tem um esgoto não tratado, ou você também tem um lançamento de fertilizantes no solo através da irrigação, de outros materiais, você pode ter um acúmulo desse nitrogênio e fósforo, que isso para as algas é alimento, é nutriente. E aí, quando a gente tem comida demais, né? Eu se tivesse sozinho aqui, eu ia comer até inchar. Mas se eu tivesse com vocês aqui, eu ia dividir. Mas se não acabasse de chegar comida, a gente comesse e chegasse mais comida, ia chegar mais gente para comer, então ia aumentar a quantidade de pessoas aqui no nosso caso, e é o que acontece no corpo hídrico, seja um rio, seja um lago, seja um mar, a quantidade de algas, elas aumentam muito e elas consomem todo o oxigênio que está naquela água, e aí o peixe morre. Além do que, tem algumas águas que liberam algumas substâncias químicas também que são poluentes. Mas a principal é o consumo do oxigênio na água. E é isso que a gente não quer. Se o efluente fosse lançado sem tratamento, poderia ser que tivesse um problema desse aqui. Esse é o nosso rio Iambupe, que a gente foi lá visitar. E vai ter análises neles, como eu falei, antes, durante e depois, para monitorar como é que deve ser feita a gestão das águas e efluentes, que é o objetivo principal do que a gente quer aqui hoje. Ou seja, ela tem que partir de uma premissa do saneamento, que o saneamento é o conjunto de medidas visando preservar ou modificar condições do ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. Alguns exemplos: controle de animais e insetos, melhoria da qualidade de vida da população, melhoria da produtividade do indivíduo, implantação de sistema de tratamento de esgoto, implantação de um sistema de tratamento de água, implantação de um sistema de coleta de resíduos. Tudo isso faz parte do saneamento, que a gente chama saneamento básico, que são os componentes principais, os quatro, que são os 4 pilares, que é abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas fluviais. Esses 4 pilares são os pilares principais das diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico. Hoje a gente vai se ater ao abastecimento de água e principalmente a coleta e tratamento de resíduos. Como é que funciona uma rede de saneamento básico? Inicialmente você tem um corpo hídrico, vamos pensar no rio Iambupe, que é chamado também de bacia de captação, que é o local que vai ser captada essa água. Então, a água vai ser captada, levada para uma estação elevatória de água, e essa água vai passar por um tratamento, uma estação de tratamento de água, na qual essa água ela é captada in natura e aí adicionado alguns produtos químicos para eliminar as impurezas e os micro-organismos que possam poluir essa água, e depois essa água ela é reservada em um reservatório ou apoiado ou elevado em uma situação de de grandes altitudes, para que por gravidade essa água ela chegue na casa de vocês. Essa é a primeira etapa do saneamento básico. Ninguém vive sem água, a gente tem direito a uma água potável de qualidade. Aí depois que a gente utiliza a nossa água de forma consciente, aí está o nosso papel também
para não desperdiçar água, usar de forma consciente. Essa água ela é eliminada em forma de dejetos ou em forma de esgoto doméstico normal, porque tem pia, tem banheiro, tem água de chuveiro, tudo misturado e vem para uma estação elevatória de esgoto que vai bombear para uma ET, uma estação de tratamento de esgoto. E aqui vai passar pelo tratamento esse esgoto para retirar os poluentes, as substâncias químicas, os micro-organismos, para poder lançar novamente no corpo hídrico essa água. O sistema de esgotamento sanitário, que aqui vai ser implantado futuramente após a implantação da ET, ele é constituído pelas atividades e pela disponibilização de manutenção, infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais, que são as escadas, até a sua destinação final para a produção de água de reuso ou para seu lançamento de forma adequada no meio ambiente. Então, como eu falei com o Dona Zezé, vai andar em paralelo à construção da ET, da ligação dos empreendimentos e a implantação do sistema de esgotamento da cidade. Baixio, Palame, Mata e outra comunidade que eu não me recordo aqui, mas tem escrito. O vídeo está funcionando? Então, quais são as finalidades desse esgotamento sanitário? A primeira delas, uma das, é a eliminação de problemas estéticos desagradáveis, odor, mau cheiro, cor. Então, você retira todas as impurezas físicas e o aspecto físico desse efluente. Ou seja, se ele for lançado no rio, ele vai se tornar um dique do Tororó, como eu falei. E aparentemente é bonito, mas do ponto de vista biológico não é. Redução das doenças ocasionadas pela água contaminada, como eu falei, a implantação de um tratamento de esgoto em um empreendimento, em uma cidade, em um local, diminui o índice de doenças parasitárias. Redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças, ou seja, impacta diretamente também na renda que a prefeitura vai utilizar para tratar no SUS. O investimento que ele vai ter para tratar é muito menor se tiver uma ET do que se não tivesse, porque as pessoas vão estar mais doentes. Diminuição dos custos com tratamento de água para abastecimento. Se a água que ele está pegando para fazer o tratamento lá no início, ela está muito poluída, então o tratamento de água vai ficar mais caro. Então não é isso que a gente quer. E mais caro e muitas vezes inviável. Tem locais que a água está tão poluída que o tratamento ele não consegue ocorrer de forma adequada e aí o empreendimento, a Embasa, ou seja, o órgão ambiental daquele local, ele tem que dispor de carro-pipa em algumas localidades para abastecer enquanto está tratando aquele corpo hídrico. Mas por que é importante toda essa educação ambiental, esse conhecimento que a gente está discutindo aqui nesse momento, né? É importante para a gente evitar, minimizar, no caso, os impactos ambientais negativos, né? Que a gente conversou aqui mais cedo. E alguns desses impactos estão aqui, como a falta de saneamento básico, devido à ausência, né, do sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água, a poluição dos rios, lagos, mares também, poluição atmosférica também é um impacto que a gente pode também colaborar, mesmo que de forma individual, de forma que a gente tenha um resultado coletivo. A gente também pode colaborar na parte dos resíduos, né, evitando descartar de forma inadequada. Principalmente se a gente coloca os resíduos em ruas de forma que não seja acomodada, de forma adequada, ele vai estar poluindo, né, tanto o solo quanto os corpos hídricos. E isso pode trazer também roedores, como por exemplo ratos, que podem acabar transmitindo doenças, né, entre a população. Então, todos esses impactos aqui a gente pode sim minimizar, e todos eles resultam em uma coisa, a saúde, né? A saúde da nossa população, tanto presente quanto futura. Então é importante que a gente entenda toda essa problemática ambiental e a partir do entendimento a gente vai estar traçando ações mínimas possíveis, seja colocando o resíduo em um local adequado, seja não descartando esses resíduos sólidos numa rede de esgoto, coisas que vão estar, sim, alterando o resultado final e a gente vai estar garantindo a nossa saúde. E é importante citar isso porque a gente pensa que saúde é simplesmente a ausência de uma enfermidade, a ausência de uma doença. Não é isso. A saúde também ela envolve o bem-estar físico, mental e social.
Então, se a gente tem um ambiente limpo, ecologicamente equilibrado, a gente está, sim, garantindo a nossa saúde. Não só porque a gente não está doente, sim, porque a gente tem a saúde. Aqui, a Organização Mundial de Saúde, ela traz um conceito que a saúde é um direito de todos e é o dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, é um dever do Estado garantir esse acesso a todos de forma igual, para que a gente tenha, assim, a saúde, a segurança, né, na nossa saúde. E qual é o papel da Prima, né, com aqui presente, construindo o sistema de esgotamento sanitário e ambiente sustentável em parceria? As empresas constroem algum estabelecimento, constroem um dispositivo como o sistema de esgotamento sanitário, seja uma fábrica também que opere na comercialização de alguns produtos, elas têm algumas responsabilidades, como, por exemplo, o controle das licenças ambientais e o acompanhamento das suas condicionantes. As condicionantes, elas vêm junto com a licença ambiental, e isso volta muito para a pergunta do nosso colega ali que eu aqui mais cedo. Como é que eu vou saber, né, se a empresa vai estar, de fato, entregando empreendimento que está agredindo o nosso meio ambiente, o nosso rio? Porque quando ela tem a sua licença ambiental, ela tem ali umas condições, que são regras, que ela tem que respeitar e tem que comprovar para o órgão, para o INEMA, no caso, que ela está conforme tudo que está ali descrito e foi pedido para ela. Então, ela tendo esse controle das licenças, das condicionantes, ela vai estar cooperando para o meio ambiente também e para a nossa saúde, consequentemente. Porque todas essas condicionantes, elas são traçadas de forma a minimizar os impactos negativos. A elaboração e execução de um plano de cunho ambiental, por exemplo, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A partir do momento que ela elabora um plano, nesse plano ele vai estar descrito como é que eu vou armazenar o meu resíduo, a empresa no caso, como é que ela vai armazenar os resíduos dela, como é que ela vai destinar, fazer o transporte. Então, se ela elabora esse plano e ela executa esse plano também, ela está também, de certa forma, cooperando para o meio ambiente e para a nossa saúde. A realização de análise de riscos, desses riscos, no caso, não são só riscos acidentais como funcionários, mas riscos ambientais. Por exemplo, indústrias grandes, elas têm que estar sempre analisando os seus riscos para poder evitar o máximo possível de ter algum agrave ambiental, despejo de resíduos industriais, em corpos hídricos. Então, ela também vai estar colaborando. Buscar certificações ambientais é algo muito interessante, porque a partir do momento que a empresa ela obtinha um certificado, ela teve que cumprir uma série de requisitos que estão em conformidade com a legislação ambiental, para poder ela estar obtendo esse certificado. E ter um bom relacionamento com a comunidade, né? Como já foi dito aqui várias vezes, a gente tem que dar as mãos, né? Para poder a gente ter resultados positivos. Uma só pessoa não vai conseguir mudar tudo. Então, é muito importante esse relacionamento. Voltando aqui para as condicionantes ambientais da Prima, no caso, a empresa que está construindo aqui esse sistema de esgotamento sanitário, ela possui sim uma licença de instalação hoje. Essa licença de instalação ela foi obtida em novembro de 2019, quando ela iniciou as operações. Iniciou a construção dela e ela tem validade até 2025. Essa licença de instalação ela veio com diversas condicionantes, que eu vou passar aqui rapidamente para vocês, terem ciência, né, dessas condicionantes, e ela tem que estar cumprindo essas condicionantes para poder operar. O INEMA não vai dar a licença de operação para a empresa se ela não cumprir essas condicionantes. Então, a gente como ambiente sustentável, está acompanhando o cumprimento de todas essas condicionantes para poder estar obtendo a licença de operação. Aqui, nesse quadro, vocês podem ver algumas das condicionantes. Por exemplo, a primeira, implantar um roteiro de obra dotado de infraestrutura provisória adequada, contemplando soluções para o esgotamento sanitário, abastecimento de água e resíduos sólidos. A segunda, remover ao final da implantação todas as instalações de levantamento, canteiro, equipamentos, construções provisórias, bem como providenciar a recuperação e urbanização das áreas afetadas por estas instalações. Terceiro, promover a regularização fundiária de todos os terrenos onde serão implantadas as unidades do sistema. Quarto, elaborar e implantar projetos de registro nas estações elevatórias e na área da ET, bem como cinturão verde ao seu redor, a fim de reduzir os impactos negativos advindos da implantação das mesas. Quinto, elaborar e implementar o plano de monitoramento dos efluentes das águas superficiais na área de influência do lançamento, incluindo no mínimo parâmetros de vazão, DBO, coliforme, termotolerante, sólido sedimentável e turbidez, devendo deixar o relatório disponível na fiscalização do INEMA. Entra naquela questão, né, que a gente falou, tem que ter esse monitoramento do rio, então ele é obrigado a ter esse plano
e executar esse plano de monitoramento do rio. Está destacado em amarelo porque é uma coisa que vai ser executada na fase de operação, né? Como não está tendo despesa ainda no rio, quando estiver em operação o sistema, ele vai ter, a Embasa, no caso, que é responsável pelo sistema, vai ter que fazer esse monitoramento. Inclusive, é sempre citado que todos os planos, programas de monitoramento têm que estar disponível à fiscalização do INEMA, ou seja, em qualquer momento, em qualquer período, que o órgão ambiental chegar e pedir, eu quero seus planos e programas. Se a prima não comprovar que seja limitada, o empreendimento pode ser parado, ela pode ser autuada civil e criminalmente por crime ambiental se ela não atender isso. E é isso que dá, como o Lari falou, é a garantia de que a empresa está seguindo todos os trâmites para não gerar um impacto negativo que a gente quer. Próximo, implantar equipamento de medição de vazão para monitoramento contínuo da vazão do efluente da EST lançada no corpo receptor. Próximo, elaborar, implementar e manter o programa de educação ambiental envolvendo escolas públicas particulares, associações e outros atividades voltadas para a conscientização ambiental. Esse programa deverá informar a população sobre a importância do sistema e do manejo adequado de água, visando a minimização da geração de efluentes, bem como sobre a correta utilização dos equipamentos implantados, devendo manter em seus arquivos para fins de fiscalização as cópias das atas de reuniões com a assinatura de todos os participantes, bem como relatórios destacando os resultados alcançados. Elaborar e manter um local de fácil acesso para fins de fiscalização, manual de operação e manutenção para as estações elevatórias, estações de tratamento e demais unidades do sistema. Próximo, executar o projeto com acompanhamento técnico da obra, visando garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes. Próximo, impedir qualquer interligação do sistema de micro e macro drenagem pluvial e efluentes industriais, a rede coletora de esgoto doméstico ou qualquer tipo de lançamento que venha perturbar o processo de tratamento biológico estabelecido na EST. Instalar placas de sinalização durante o período das obras civis, como vocês podem ver, na via, foram instaladas placas de sinalização, visando ocorrer acidente. Próximo, proteger as estações elevatórias e unidades de tratamento com barreiras físicas que impeçam o acesso de pessoas não autorizadas e animais, bem como sinalizar com placas de advertência para prevenir entradas estranhas. Somente efetuar o lançamento do corpo receptor, no caso do rio, após a conclusão da estação de tratamento de esgoto, a conseguir concessão da licença de operação. Então, ele não pode fazer qualquer tipo de lançamento antes de obter essa licença de operação, antes de concluir, no caso, a construção internamente. Implantar a rede coletora, linhas de recalque, emissário, aviações e os ramais prediais de forma progressiva, recompondo-se de imediato as valas, de maneira que os solos escavados não fiquem expostos e o material excelente das escavações das valas seja retirado imediatamente, bem como da destino adequado a esse material que foi retirado. Dispor adequadamente todo o entulho gerado na obra, promovendo seu armazenamento e fiscalização desde a coleta até o transporte final do destino final. Adotar práticas no canteiro de obra que visem a máxima redução da geração de resíduos, no caso do entulho, bem como a reutilização e reciclagem do mesmo. Equipar as estações elevatórias de esgoto com dispositivos de segurança, conjunto motor-bomba, por exemplo, tanque pulmão ou gerador, capaz de evitar o extravasamento de esgoto bruto no ambiente na ocorrência de falta de energia elétrica ou falha eletromecânica dos equipamentos. Instalar dispositivos ou equipamentos apropriados para remoção, transporte e disposição adequada dos resíduos sólidos retirados das unidades de tratamento. Instalar placas de alerta para que transeuntes da rodovia não adentrem na área da EST. Essas placas já seriam na fase de operação, quando estiver operando o sistema. Todos os estudos, projetos, planos ou programas solicitados devem ser elaborados por profissional devidamente habilitado, devem ser apresentados acompanhados das respectivas ARTs, muito importante isso, ou documento equivalente do Conselho de Classe correspondente aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos. Comunicar ao INEMA as situações de emergências ambientais, caso ocorra, requerer previamente ao INEMA a competente licença, no caso de alteração de projetos, se tiver alguma alteração, tem que ser requerida essa nova licença, manter no empreendimento e apresentar em inspeções ou fiscalizações registros dos laudos de análise laboratorial, realizados em instituição devidamente acreditada pelo Inmetro, do efluente bruto e tratado, a ser lançados para os mesmos parâmetros do rio que vai ser analisado. Lançar o efluente no corpo de água receptor, obedecendo às condições, padrões e exigências dispostos na licença de operação e na resolução CONAMP, número 430 de 2011, para os demais parâmetros não acordados.
Por fim, realizar um monitoramento do uso do recurso hídrico conforme a portaria do INEMA, que estabelece critérios para a implantação do sistema de medição para monitoramento dos usos e intervenções de recursos hídricos, visando a adoção de medidas de controle no estado da Bahia. Ela também precisa realizar as medições de vazão da entrada e saída da ETA diariamente, manter relatório atualizado com registro das medições e apresentar inspeções de fiscalização. Instalar placa de certificação no local de lançamento do caso do Rio, vai ter uma placa de fiscalização informando que ali está sendo feito o lançamento do doente tratado. O nome da empresa, o número da portaria do outorga, a razão de lançamento do doente e a concentração de DBO e coliformes presentes naquele afluente. Para reservar ao máximo a vegetação, se vier existente, o ambiente aquático e as características hidrodinâmicas do manancial, realizando, caso necessário, obras de engenharia com a finalidade de mitigar a erosão e recuperar áreas de proteção auxiliar degradadas no entorno do trecho do rio onde será realizado o lançamento. Apresentar ao INEMA, quando a entrega da responsabilidade pela operação da ética dos seres, a aprovação de instrução dos novos responsáveis sobre manutenção e operação da ética. No caso, a Embasa que vai operar. Como a prima não vai operar no sistema, ela vai informar para a Embasa como é que deve ser feita a manutenção e operação desse sistema. Então, todas essas condições, são 28 no total, são condições que a prima tem que executar para ela poder operar. O INEMA não vai autorizar a operação se ela não cumprir todos esses requisitos. Então, todos esses requisitos elimina a licença de instalação que ela já tem. Para ela ter a licença de operação, ela precisa cumprir tudo isso. Qual seria o papel do população? Como é que podemos agir de forma individual, né? Escolhendo produtos com menos embalagens, mínimos plásticos, o papel pode ser utilizado, porque o papel ele acaba sendo degradado mais rapidamente, né, do que o plástico. Outra forma, separando o lixo e destinando ele da forma correta. Por exemplo, óleos, pilhas, baterias, não devem ser misturados com resíduo doméstico, né, como nossos resíduos, por exemplo, orgânicos, cascas de frutas. A gente pode estar aproveitando esses resíduos orgânicos para uma compostagem. Geralmente faz adubo, né, com essa compostagem para terrenos, para o plantio. Pode estar também utilizando produtos retornáveis. Isso minimiza o uso de recursos naturais para a produção de novos produtos. Então, uma boa alternativa. Reduzir o uso de gasolina quanto possível também, né? Querendo ou não, e essa redução ela vem também na questão de energia. A partir do momento que a gente economiza, né, a gente vai estar garantindo esse oferecimento para as futuras gerações, né, nossos filhos, netos, e podemos também apoiar empresas comprometidas com a sustentabilidade. Eu não digo aqui somente a prima, por exemplo, mas empresas. Tudo que a gente compra, é interessante a gente conhecer, né? De onde vem esse produto, qual é a empresa que comercializa esse produto, como ela faz o seu processo. Ela está preocupada de fato com o meio ambiente, com a nossa saúde. Porque a gente pensa, geralmente, não ligo para o meio ambiente, mas a gente depende dele. Então a gente tem que pensar também que se a gente depende dele, a gente está se preocupando com a gente, com a nossa saúde, nosso bem-estar, nossos filhos, né? Aqui a gente trouxe algumas fotos. O sistema de tratamento, como foi abordado pelo colega, né? Que ele vai inicialmente atender o empreendimento, né, da Ponta de Hamburg, condomínios, né, da Prima, o condomínio do Boi, comunidade de Baixio, Colombo e Mata. Isso progressivamente, né, ao longo dos anos. Ele é constituído de uma estação elevatória, vocês podem ver aqui ao lado da quadra, né, que está sendo implantado, a linha de recalque, que vai encaminhar o efluente da estação de elevatória até a estação de tratamento. Na estação de tratamento ele vai ser tratado e vai ser destinado pelo emissário até onde foi lançado, né, no rio. E aqui a gente tem a localização, né? A fila de baixinho está aqui embaixo. Aí aqui tem a estação elevatória, subindo pela linha de recalque, nessa reta, até a estação de tratamento de esgoto, lá em cima, na outra entrada, né? E ela desce para sair aqui para o emissário, que é onde está aqui o rio ao lado, vai ter a saída do efluente tratado. Nessa foto você consegue ver a estação de tratamento lá em cima, né? Como é que ela está já bem avançada as obras, e aí fica para ver as atividades, né, de tratamento. Aqui a entrada da estação de tratamento. Desculpa, a entrada lá na segunda entrada, e a gente está indo do fundo. Nessa foto aqui, a gente vê de frente. Essas construções aqui na frente são de obras que vão ser também desmontadas, né, quando a gente tem a operação.
E aqui tem todas as unidades de tratamento, que ela vai descer e volta pela via para o emissário que vai ser lançado no rio. Aí aqui a gente tem a frente do condomínio, onde tem o RUP, que é aqui na frente. A implantação da estação elevatória, que também tem frente ao condomínio. Aqui são unidades que vão ser implantadas da estação de tratamento. Aqui são leitos de secagem, lembramos que vão ser a céu aberto, mas esse leito de secagem é onde o lodo vai estar sendo secado para estar sendo destinado junto com os resíduos sólidos. Eles ficam aqui a céu aberto, recebendo o mesmo sol para serem secados. Aqui é uma vista de cima do sistema da estação. E aqui é o vídeo, né, Paulo? O vídeo anteriormente onde vai ser lançado o efluente tratado. E por fim, o termo de ajustamento de conduta, né? A dona já conhece, que é um termo onde está firmada, né, a parceria entre as 4 partes, principalmente as 3, né, Embasa, a Prefeitura e Prima, onde está dizendo, né, o direito e o dever de cada uma delas. Então, a Prima, por exemplo, está responsável pela implantação, construção de todo o sistema. A partir do momento que a construção vai ser finalizada, a responsabilidade vai ser da Embasa, que vai estar operando esse sistema. Então, vai vir as condicionantes na licença de operação. Quem vai ser responsável por atender aquelas novas condicionantes, aquela nova lista, vai ser a Embasa, não mais a Prima. A Prima está responsável por essas que a gente viu hoje, essas 28, e as próximas vão ser da Embasa. E aqui um pouquinho a gente traz, né, que economizar a energia de todas as formas é crucial, é importantíssimo. Consumir só o necessário para que a gente não tenha, né, desperdício, seja de água, de energia, de alimentos. Reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. São os R's que a gente costuma trabalhar não só em ambientes de trabalho, mas também na nossa dentro de casa, na nossa casa, principalmente, né? E a gente, claro, está sempre educando os nossos filhos, né, as crianças, para a gente começar a pensar dessa forma, porque o planeta, ele pede por isso, né? E, por fim, muito obrigada.